O Comitê de Política Monetária do Brasil decidiu encortar a taxa de juros em 50 pontos base. Saímos de 12,25% para 11,75% ao ano e vamos falar exatamente disso nesse vídeo. Roda a vinheta. Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Brasil decidiu cortar a taxa de juros em 50 pontos base. E vamos fechar o ano de 2023 em 11,75% ao ano. Mas antes da gente entender como nós chegamos nesse patamar e o porquê chegamos até aqui, é importante a gente contextualizar um pouco o cenário macroeconômico do Brasil e no exterior. Bom, o Brasil ele saiu aí de um patamar de taxa de juros em agosto de 2023 de 13,75% ao ano. Isso porque nós vivenciamos, num passado recente, uma inflação na casa dos 2 dígitos. Mas esse cenário ele não foi somente interno. Nos Estados Unidos, Europa e ao redor do mundo, a gente viu esse cenário se repetir. A inflação no mundo inteiro estavam muito elevadas e, inevitavelmente, os governos ao redor do mundo subiram as taxas de juros para tentar conter os indicadores inflacionários. O Brasil foi o primeiro país a iniciar o seu ciclo de corte de taxas de juros, já que foi o primeiro país que mostrou uma inflação desacelerando. Na Europa, onde essas altas de juros começaram um pouco tardia, o cenário é um pouco diferente. Por lá, as taxas de juros ainda estão se mantendo em patamares elevados, mas a expectativa de que os futuros cortes de juros eles venham no ano de 2024, elas aumentam a cada indicador, tanto de economia quanto de inflação que a gente vê por lá. Nos Estados Unidos, o cenário é bem parecido com a Europa. Apesar de ter iniciado o ciclo de aperto monetário um pouco antes do que o continente europeu, os Estados Unidos também têm mantido sua taxa de juros por lá, mas já tem dado sinais de que a inflação por lá já está voltando para perto da meta e de que no ano de 2024, no primeiro trimestre ou no primeiro semestre, já pode começar também o seu ciclo de queda de juros. Pois bem, voltando para o Brasil, a gente pode ver que o cenário interno nosso, ele é totalmente dependente do cenário externo. É totalmente inviável que as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos cheguem muito próximas, já que o risco dos dois países estão totalmente distintos. O investidor olha para as taxas do Brasil e vê uma atratividade maior justamente porque o nosso risco aqui ele é maior. Enquanto o investidor olha para os Estados Unidos, vê uma taxa maior, em patamares mais elevados, ele vai se sentir mais à vontade em comprar os títulos de lá. Então, se essas taxas de juros se encontram bem próximas, obviamente o investidor ele vai preferir por investir nos Estados Unidos e isso vai gerar uma fuga de capital muito grande do Brasil. E isso seria prejudicial para a nossa macroeconomia como um todo. Por isso, no comunicado do Copom, que ele falou ali sobre o corte de 50 basis points da última quarta-feira, ele começou analisando o cenário externo, dizendo que o cenário ainda está mais volátil, mas está melhor do que da última reunião do Copom há 45 dias atrás. Essa visão do Banco Central sobre o cenário externo, ela dá uma margem maior para que o nosso ciclo de queda de taxa de juros ele seja um pouco mais intenso. Apesar disso, Roberto Campos Neto, junto com o seu corpo diretor, foi muito enfático em dizer que nas próximas reuniões, e aí é importante a gente analisar essas palavras no plural, a magnitude dos cortes vão continuar em 50 pontos bases, ou 0,5 ponto percentual. Então ele sinalizou dessa forma que pelo menos nas próximas 2 reuniões nós teremos cortes de 50 pontos base em cada uma delas. O mercado já precifica através do Boletim Focus a taxa Selic no final do ano de 2024 em 9,25%. Obviamente isso vai depender de como estão os dados da economia monetária brasileira, isso inclui principalmente PIB e inflação e também o mercado de trabalho e como, obviamente, estará até lá o mercado lá no exterior, olhando principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Para o investidor, o mais importante disso tudo é saber como digerir essas informações, tanto do cenário interno como do cenário externo, e ter a diligência de tomada de decisões para as novas composições de carteira. Obviamente, com essa queda na taxa Selic, os títulos de renda fixa eles ficam cada vez menos atrativos. Isso gera um fluxo migratório de valores monetários da renda fixa para a renda variável.
variável. E isso beneficia, obviamente, os ativos de renda variável, como as ações, fundos imobiliários e os fundos e índices que nós chamamos de ETF. Isso fica mais evidente ainda quando nós olhamos para o índice Bovespa um dia depois do anúncio do corte da Selic e vimos que o índice bateu a nova máxima histórica em 131.259 mil pontos. Para 2024, como nós temos a expectativa de que essa taxa atingirá um dígito, obviamente as bolsas tendem ainda a se beneficiar um pouco mais com esses dados. De maneira que alguns players importantes do mercado, como a XP, o Itaú BBA, o Banco do Brasil e o Banco Safra, já precificam o índice Bovespa entre 140 mil e 145 mil pontos. Caso o Copom cumpra o que divulgou ali no seu comunicado de continuar cortando essas taxas de juros, obviamente os ativos de renda fixa eles vão perdendo cada vez mais sua atratividade e isso vai dando espaço para que os ativos de renda variável comecem a performar um pouco melhor, já que um dia depois do comunicado do Copom de corte na taxa de juros, o Ibovespa bateu sua máxima histórica nos 131.259 pontos. Dessa forma, quando os investidores vão reavaliarem a composição de suas carteiras, devem levar esse fator em conta. Este fluxo acontece porque dentro da política monetária, das taxas de juros mais altas, o Banco Central tem basicamente 5 mecanismos de transmissão de forma que essa taxa de juros atinja de fato a economia real. E uma vez que isso acontece e a taxa de juros ela consegue cumprir o seu papel de arrefecer a inflação, a economia real se beneficia de várias formas dessas decisões. E aí eu queria saber de você, me conta aqui nos comentários como você tem reajustado o seu portfólio e como você tem movimentado sua posição de investimentos com esses cenários, com esses cortes na nossa taxa de juros e a expectativa de cortes nas taxas de juros tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Por esse vídeo é isso e até a próxima. Tchau!